Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez começa o programa Voz da Igreja. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez, neste horário, neste canal, para partilhar as alegrias da nossa fé, para alegrar-nos profundamente, porque Deus fala ao nosso coração. Colocamos os nossos ouvidos na boca de Deus, na sua palavra, a fim de que possamos aprender dele, fazer caminho com ele, fazer história com ele e nele construir o percurso da nossa vida neste mundo. Bebendo da fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos mergulhar no texto do Evangelho que utilizaremos na liturgia deste 7º domingo do tempo comum. Vamos lendo o Evangelho. Se você tem aí por perto a Bíblia, vamos aprendendo a usá-la. Tome aí a sua Bíblia, vamos tomar o Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, é o terceiro evangelista. Hoje lemos um fragmento do capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me ouvis, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tira o teu manto, não o impeças de levar também a tua túnica. Dá a todo o que te pedir, e se alguém tirar do que é teu, não peças de volta. Assim como quereis que os outros vos façam, fazei-o vós a eles. Se amais os que vos amam, que gratidão esperais? Também os pecadores amam os que os amam. E se fazeis o bem aos que vos fazem o bem, que gratidão esperais? Também os pecadores agem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que gratidão esperais? Até os pecadores emprestam a pecadores para receberem o equivalente. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nada em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é generoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma medida boa, calcada, sacudida e transbordante será colocada no vosso colo, pois com a medida com que medirdes, será medido para vós. Meu irmão, minha irmã, este belo texto vai ocupar o coração da liturgia da palavra deste domingo. E mais uma vez, então, nos voltamos sobre o terceiro evangelho, o de Lucas, que é o evangelho que lemos neste ano. Situando, então, o texto de hoje dentro de um ambiente, um contexto maior, onde estamos no evangelho de Lucas? Neste capítulo 6 está exatamente o chamado Sermão da Planície, que ocupa alguns versículos do capítulo 6. Desde o versículo 17, que nós lemos na semana passada, até o versículo 49, que haveremos ainda de ler.
Então aqui estamos neste sermão da planície. Jesus desce a montanha, para num lugar plano e ali levanta os olhos para instruir os discípulos. Mas é importante, como lhes lembrei na semana passada, perceber o texto imediatamente antes do sermão da planície. É ali que está a eleição dos 12. Portanto, o contexto aqui é um contexto também vocacional. Jesus escolhe os seus 12, nomeia-os, como nós lemos nos versículos 12 a 16, e depois então, diante deles e com eles e uma grande multidão, então Jesus desenha pela sua palavra divina qual é o seu projeto. Onde é que está o cerne da sua pregação e da sua presença? Então lemos na semana passada o conhecido sermão das bem-aventuranças e dos ais, segundo o Evangelho de Lucas. Importante perceber que o que Jesus anuncia é exatamente o reino de Deus. Os bem-aventurados são aqueles que Deus escolheu estar do lado dele, porque estão privados dos bens, dos benefícios, dos direitos que todos têm neste mundo. Os pobres, aqui, os verdadeiramente desprovidos dos bens materiais, os que têm fome, os que choram, os perseguidos, esses são aqueles que têm Deus do seu lado. Não quer dizer que eles estejam no céu ou estejam salvos, mas Jesus quer dizer que eles são bem-aventurados porque Deus está com eles, está próximo deles, quer tirá-los desta situação e colocá-los no reino dele. No reino dele, ninguém é humilhado porque não tem os bens da terra para viver dignamente. No reino dele, não há nem fome, nem choro, nem perseguição, porque ali a vida recebe verdadeiro valor, adquire a sua verdadeira beleza. Mas também Jesus chama atenção para aqueles que estão na contramão, não para também colocá-los no inferno, mas para mostrar para eles o risco do lugar onde se encontram se não se converterem. Então estamos nesse contexto em que Jesus anuncia a bem-aventurança para aqueles que estão em situação de desfavor, de humilhação, são, portanto, visitados primeiro pela misericórdia de Deus. E depois chama a conversão aqueles que, estando em situação abastada, se esqueceram de enxergar e ir ao encontro dos irmãos que precisam daquilo de que eles têm com fartura. Então aqui agora o sermão continua. E nesse texto bastante impactante que nós ouvimos, Jesus chama os seus discípulos a fazer a diferença. Podemos dizer que aqui usamos duas palavras que poderiam estar uma diante da outra como oposição da outra. O discípulo e o pecador. O discípulo e o pecador. Os pecadores também fazem isto ou aquilo. Jesus quer chamar a atenção para que os seus discípulos estejam numa outra perspectiva, com outro olhar, com outro coração, com uma outra postura. Quando Jesus aqui, falando à multidão, convida a todos a amar os inimigos, a fazer o bem aos que os odeiam, a abençoar aqueles que os amaldiçoam, a rezar por aqueles que os caluniam, a fazer pelos outros aquilo que querem que os outros façam a eles, Jesus chama a atenção, portanto, para a presença diferenciada. Os seus discípulos são diferentes do mundo, os pecadores, que agem na lógica do oferecer para receber, do emprestar para ter de volta, do amar para ser amado. Jesus põe os seus discípulos na ótica do reino, onde se dá também aquilo que não se recebe, porque aquilo que se dá faz parte da dinâmica e dos valores do reino, e tem Deus mesmo como autor e como exemplo. Então, e essa é a conclusão
daquele convite a agir com diferença, a fazer de modo a impactar, a fazer não na lógica do mundo, mas na lógica do reino, ele conclui: então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é generoso com os ingratos e os maus. Somos chamados a ir na ótica de Deus. E este versículo 36 certamente é paradigmático, é aqui o ponto de leitura e de interpretação de todo o texto. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Lucas é o evangelista da misericórdia. Jesus quer que aqueles que acolhem o reino, acolhem a sua pregação, acolhem a sua presença, entrem na dinâmica do Pai, sejam como o Pai, sejam misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso. A conversão ao reino é conversão à misericórdia, a entrar nessa dinâmica onde se dá sem esperar nada em troca, e aquilo que se dá é algo bom, é algo de Deus, que damos até àqueles que talvez não mereçam ou que não retribuam, porque Deus é assim. Deus é generoso com os ingratos e os maus. Por isso, meu irmão, minha irmã, Jesus quer que de fato entendamos que seremos bem-aventurados se entrarmos pela via da conversão, na ótica, na dinâmica, no dinamismo do reino de Deus. Esses são os benditos, os bem-aventurados, os santos, portanto, diferentes dos pecadores, que agem com a lógica, com a matemática, com o comércio do mundo, nos negócios, nos afetos, nos gestos, no perdão, e aqui, portanto, estão na ótica da troca de favores, da troca de benefícios. A misericórdia nos leva a fazer mais do que recebemos, a dar o que nós não recebemos de volta, porque Deus é assim. Sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. Bebemos da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. No coração deste tempo, este é o segundo bloco do nosso programa Voz da Igreja. Neste tempo, estamos vivendo essa primeira parte do tempo comum na liturgia da Igreja Católica. Ainda todo o mês de fevereiro vamos nos deter nos textos comuns, ordinários da nossa liturgia. E neste ano, então, vamos lendo o Evangelho de Lucas, que já há 2 programas temos tentado penetrar, mesmo que brevemente, em alguns elementos que ajudam a compreender, né, a mentalidade, a teologia, o texto, a estrutura deste terceiro evangelho. Então, quero com você ainda neste programa mergulhar um pouco na temática, digamos, fundamental, fundante deste evangelho. É certo que o ponto primordial de cada um dos evangelhos é a Páscoa de Jesus. É este, digamos,
o elemento fundamental e fundante da fé cristã. O Senhor Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, apareceu, subiu aos céus e deu o Espírito. Aqui estamos diante do querigma, o querigma. É aqui que está o coração da nossa fé cristã. Ao redor deste evento fundante, vamos então construindo o caminho com Jesus, o caminho espiritual com Jesus, caminho feito por cada uma das comunidades, a comunidade de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, não é? Ali, claro que estamos ao redor de eventos, de histórias que são contadas e recontadas a partir da fé da pessoa e da presença de Jesus na história humana. É importante, então, nós percebemos que cada evangelista parte deste elemento fundante, a Páscoa de Jesus, e vai construindo o caminho, né? Retrocedendo neste caminho, como Lucas faz, até a infância, e também, claro, e Lucas faz isso bastante bem, também desenhando e testemunhando o que vem depois da Páscoa de Jesus, e aí mergulhamos no tempo e no mistério da igreja, que contemplamos belamente no livro dos Atos dos Apóstolos, que também é de Lucas. Pois bem, então, aqui neste Evangelho de Lucas, qual é o ponto, digamos assim, central? Qual é a temática que permanece? Qual é, digamos, o elemento que Lucas quer manter como um elemento distintivo do seu Evangelho? Certamente, tocamos o coração do Evangelho de Lucas quando tocamos a misericórdia. A misericórdia de Deus, o convite a imitar a misericórdia de Deus, como nós ouvimos no texto do primeiro bloco, sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Essa palavra aqui é como se fosse exatamente uma dobradiça, né, da porta onde nós nos ligamos a Deus, né, pela via e pela virtude preciosa da misericórdia, pelo dom precioso da misericórdia. É aqui então que nós e Deus entramos numa comunhão que alcança a sua perfeição, quanto mais temos em nós daquilo que Deus tem ou daquilo que Deus é. Deus é misericórdia. E é aqui então que nós e Deus tomamos um mistério de comunhão e nos identificamos com Ele e nos colocamos na ótica e dentro do mistério de Deus e do seu reino. Se nós tomarmos então o texto de Lucas, vamos percebendo que do princípio ao fim, a lógica da misericórdia aparece, seja em algum evento, em alguma atitude, em algum comportamento, na palavra propriamente que aparece muitas vezes ao longo do texto, misericórdia, compaixão, enfim. Aqui estamos diante então do fio condutor do Evangelho de Lucas. E queria então brevemente com você tentar perceber isso no início, no meio e no fim do Evangelho de Lucas. De modo que entendamos que há, portanto, um tema, há uma linha que permanece e define este terceiro evangelho. Lucas começa, digamos, falando e apresentando a misericórdia de Deus sobre a humanidade, expressa, personificada em duas mulheres. Lá no capítulo 1, já do Evangelho de Lucas, nos encontramos com duas mulheres visitadas pela misericórdia de Deus. Isabel, a velha, estéril, e Maria, a virgem, jovem, ambas visitadas pela misericórdia que fecunda o ventre destas duas. Isabel dá à luz e gera, portanto, o precursor. Maria também dá à luz, permanece virgem e oferece ao mundo o Salvador. Mas interessante percebemos que o texto de Lucas, quando vai falar daqueles dois idosos que representam bem o primeiro Israel, o antigo Israel, o modo como Lucas fala deles expressa também, digamos assim, uma intimidade grande deles, daqueles dois, né? Zacarias e Isabel, com Deus.
está aqui no versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus, Isabel e Zacarias, e caminhavam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Portanto, corações retos, piedosos, devotos, não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. A misericórdia de Deus visita Isabel, como também no texto um pouco adiante, a partir do versículo 26, a misericórdia de Deus visita a jovem Virgem Maria, que é visitada então lá em Nazaré, na Galileia, pelo anjo Gabriel, e ali então Gabriel revela a Maria os planos de Deus para ela e recebe o sim generoso daquela jovem que oferece a si mesma inteiramente a Deus. Então aqui estamos diante de belas expressões da misericórdia de Deus, que visita a humanidade, toca o ventre envelhecido e o torna fecundo, toca o ventre virgem sem roubar esta beleza da virgindade, enquanto Maria é toda de Deus, é daquela que a fizera, não fora de nenhum outro. Este é o sentido bonito da virgindade. Deus visita Maria, é misericordioso com ela e permite então que dela nasça o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então aqui estamos diante dessas duas visitadas pela misericórdia. No meio do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nos encontramos então, digamos assim, logo no meio do Evangelho. Lucas tem 24 capítulos, né? Aqui mais ou menos no meio do Evangelho, no capítulo 15, nos encontramos então com aquelas 3 parábolas da misericórdia. E aqui estamos no coração, literalmente, no coração, no centro deste terceiro Evangelho, né? A parábola da ovelha perdida, que é encontrada, a parábola da moeda de prata perdida, que é encontrada, e aquela belíssima parábola do pai misericordioso e os 2 filhos, ou a parábola conhecida como parábola do filho pródigo. Ali percebemos a dinâmica de Deus, que se alegra imensamente por um só pecador que se arrepende, do que por 99 que não precisam de conversão, que se alegra imensamente por um só pecador que se arrepende, assim como a mulher encontra a moeda e fica feliz de ter encontrado aquela que se perdeu, mesmo tendo 9 ainda guardadas. Mas o texto, belo, significativo do filho pródigo, aqui sim se desenha com profundidade, com beleza, com detalhe, o mistério da misericórdia de Deus, que se alegra com o filho que sai, se arrebenta, se humilha, se estraga e volta para o pai, e o pai faz festa. Trazei depressa a melhor túnica, colocai um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, trazei o novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. É aqui que Deus manifesta a sua imensa alegria pelo pecador que toma o caminho da volta e retoma, portanto, a convivência com o Pai, para viver do Pai, com o Pai, para o Pai. Não como um empregado do Pai, como o outro filho, como o filho mais velho. Eu estou aqui como um servidor teu e nada me deste. Aquela ótica também não era a ótica certa. Aquele outro filho que ficou lá trabalhando, trabalhou como um escravo e sentia-se como um empregado. O pai insiste para que entre, o texto não diz se entrou, mas o texto manifesta a alegria do pai, porque aquele filho que tinha se perdido, então retorna à convivência, aos cuidados e ao amor do pai. Isso é muito bonito. Aqui estamos no coração do tema da misericórdia. E queria apenas mencionar, lá no final do Evangelho de Lucas, temos aquele belo diálogo já na cruz, Jesus ao meio e 2 malfeitores ou 2 ladrões crucificados do seu lado, e ali
Um deles insulta Jesus, o outro reage e de modo muito bonito diz ao seu companheiro: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos, mas este não fez nada de mal. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Na última e derradeira hora, Jesus consegue ainda fazer com que aquele homem experimente a misericórdia, arrependa-se da sua história, do seu pecado e abra-se ao novo, abra-se ao reino, entrega-se a quem pode salvá-lo e tirá-lo do aniquilamento da morte. Perceba então, meu irmão, minha irmã, que este evangelho de Lucas é, por excelência, o evangelho da misericórdia. É aqui que nós temos que, muitas vezes, nos voltar e perscrutar e ler e rezar, sobretudo quando formos humilhados pelos nossos pecados, porque aqui vamos nos encontrar com Deus que é misericórdia e que nos convida a ser misericordiosos, de modo que, recebendo misericórdia da parte dele, também sejamos misericordiosos com os demais irmãos pecadores que estão conosco no caminho da vida, da história e da missão de cada dia. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da igreja, este é o nosso último bloco, temos muitas coisas para aprender, para retomar, para persistir nelas, para avançar naquilo que ainda podemos, para dar um belo testemunho de que pertencemos a Deus, de que estamos no caminho de Jesus, de que estamos imersos no reino que Ele anuncia e nos convida pela conversão a entrar e a permanecer neste reino, neste tempo e bom que Deus reserva e deseja para os seus. Na tradição da igreja está uma bela comunhão orante com os irmãos. Isto não é, digamos, algo pouco importante, algo insignificante ou pequeno. Rezar pelos irmãos é certamente algo importante e oportuno. Além de rezar pelos irmãos, claro, fazer por eles o que eu posso fazer. Fazer a eles o que eu espero que eles façam a mim, como nós rezamos, ouvimos, meditamos no primeiro e no segundo blocos do nosso programa, a partir do texto do Evangelho de Lucas. Estou dizendo isso, meu irmão, minha irmã, porque assistindo ao noticiário, vemos também a tragédia acontecida lá em Petrópolis. Lá também estão irmãos e irmãs nossos.
vidas foram ceifadas. Até aqui, mais de 35 vidas foram levadas pela força destruidora das águas e daquilo que as águas causaram lá naquela bela e histórica cidade. Por isso, quero convidar você às duas coisas que nos colocam diante desta realidade, também com espírito de misericórdia e compaixão. Rezar. Pode parecer muito pouco, mas é importante. Rezar significa confiar em Deus que aquela situação também será resolvida pela boa e positiva interferência humana. Quando nós rezamos por aquela situação, nós também pedimos a Deus que apareçam pessoas, apareçam homens e mulheres que ofereçam o seu tempo, a sua disposição, o seu trabalho, que apareçam recursos, que apareçam ajudas materiais. Tudo isso é importante. Rezar não é simplesmente um sentimento apático de quem não quer sujar as mãos, mas a oração tem um poder positivo de estimular os corações, sobretudo aqueles que estão mais próximos. De maneira que não falte nada aos irmãos que estão lá em situação dramática, precisando de lugares para se hospedar, precisando de roupa, de comida, de remédio, de cuidado. Rezemos então, rezemos com insistência para que Deus mova os corações, sobretudo aqueles mais próximos, os que podem chegar primeiro, os que podem chegar mais rápido, os que estão ali mais próximos daquela realidade, podendo oferecer a sua ajuda. Rezemos. Esta é uma coisa importante. A nossa oração apressa a conversão dos corações que podem fazer mais e podem fazer primeiro e de modo mais imediato. Mas também ofereçamos a nossa ajuda. Haverá formas de colaborar com ajuda financeira, enviando também os que estão mais próximos dessa realidade aquilo que é expressão da sua partilha, comida, roupa, remédio, água, aquilo que quem está mais perto pode fazer chegar mais rapidamente. Vamos rezar e vamos fazer também a nossa parte. Não podemos cruzar os braços e dizer que isso não nos toca porque está distante de nós. Lá estão irmãos nossos que clamam pela nossa misericórdia e pela nossa compaixão. Rezar e fazer alguma coisa é também expressão de verdadeira misericórdia, na tradição da Igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.